E hoje, que a Michele Bolsonaro tomou posse de manhã como presidente nacional do PL Mulher, é um evento que foi realizado em Brasília, Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, ele participou da cerimônia por meio de videoconferência e chegou a se emocionar em seu pronunciamento. O ex-presidente disse que gostaria de estar presencialmente ao lado da esposa e avaliou que é um momento difícil para todos os brasileiros. Vamos ouvir o trecho. Que o ego fique lá para trás. Que cada um de vocês, ora o PL agora, possa entender o momento certo para poder apresentar não uma alternativa de governo, mas uma possibilidade real de poder fazer com que a nossa população realmente seja feliz. Porque o resultado do trabalho do político é gerar felicidade. Tenho certeza que juntos, e cada vez trazendo mais pessoas ao nosso lado, nós podemos orgulhar esses 220 milhões de pessoas que estão aí no Brasil. Parabéns a todas as mulheres do Brasil, as senhoras, as senhoritas e senhoritas do PL. Apesar da distância, estou muito feliz por poder participar deste momento maravilhoso para todos nós brasileiros. É a primeira vez que Jair Bolsonaro ele se dirige diretamente ao seu eleitorado aqui no Brasil. Nós vimos um vídeo que foi feito como se ele estava numa barbearia. Nós ontem, repito, tivemos a conversa dele com os parlamentares da oposição ao governo federal para que focassem na CPMI e agora, depois que ele falou por telefone com as pessoas que estavam presentes no jantar, quando o Rogério Marinho concorria à presidência do Senado, essa é a primeira vez que ele aparece num evento aberto ao público, que é a posse da mulher dele, Michele Bolsonaro, também presidenciável, de acordo com muitas notícias, como presidente do PL Mulher. Bom, nós vimos antes Tarcísio, que é um sujeito bastante credível. O bom governo de Tarcísio pode impulsionar Jair Bolsonaro, fato. E essa gratidão que ele sente também é um capital eleitoral de Jair Bolsonaro. Agora que nós vimos que ele está, de fato, falando com os parlamentares da oposição e voltou a falar diretamente com o público, e é essa primeira oportunidade que foi nesta manhã, na posse da Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher, eu pergunto aos senhores, os senhores acham que Jair Bolsonaro é o candidato a presidente do PL no ano de 2026? Bom, Pavinato, primeiro eu quero fazer para responder diretamente sua pergunta, eu quero falar primeiro do governador Tarcísio. Acho que o Tarcísio vem fazendo um bom trabalho, centrado, ético, sério. Quando tivemos o desastre ali no litoral norte, esteve prontamente lá, foi rapidamente, esteve presente, diferente de quem prometeu dinheiro, prometeu A e mandou B. Isso é importante dizer, porque é nessas horas de dificuldade que a gente sabe aonde aperta, né? Para sair na foto, no clique, todo mundo quer, mas na hora que a coisa pega mesmo é difícil. E o Tarcísio teve lá, parabéns pelo trabalho até agora. Governador, siga assim. Eu acho que sim, o candidato em 2026, do jeito que o quadro está hoje. A política é como nuvem, não é, professor? Você olha agora, está de um jeito, você olha depois, está de outro. Mas agora, no momento que nós estamos falando, o candidato da direita é Jair Messias Bolsonaro. Salvo qualquer hecatombe que possa acontecer aí, que eu não espero que aconteça, dele ser preso, dele ficar inelegível por causa de algum inquérito do fim do mundo, aí ou qualquer coisa parecida com isso. Aí, na minha opinião, eu acho que já está sendo posicionada a primeira-dama Michele Bolsonaro ali. Acho que o governador está fazendo um bom trabalho, deve concluir o seu mandato,
ser reeleito governador do estado de São Paulo e aí sim preparar uma caminhada para um outro voo. Porque os últimos que nós tivemos aqui, que ficaram pouco tempo no governo e saíram para ser presidente, não tiveram sucesso. E aí, você acha que acontece algo com o Bolsonaro? Se ele vier para o Brasil hoje, por exemplo, o que poderia acontecer com ele? Eu não acho que imediatamente tenha qualquer tipo de reação com relação à presença de Bolsonaro aqui. Até porque ele continua sendo o maior líder da direita, tem uma base muito forte que o apoia. E em 2026 tem muito tempo. A gente sabe que a política é bastante difícil de se prever. A Michele Bolsonaro se mostrou também bastante carismática, mostrou que tem muita habilidade política, muita desenvoltura e, com certeza, por causa do seu papel nas eleições, se tornou uma líder. Então, eu acho que é acertada aí a adesão do PL em colocá-la como líder das mulheres. Já com relação ao governador Tarcísio, eu ouvi atentamente, ontem acompanhei a entrevista dele aqui na PAN, e ele demonstrou muita gratidão, o que é digno de ser humano, que sabe que cresceu politicamente graças a um grande apoio, tirando os seus méritos pessoais, claro, do presidente Bolsonaro. Mas também acredito que, gosto do governo Tarcísio, acredito que ele tenha feito um bom trabalho, mas ele precisa lembrar que a campanha acabou. Eu acredito que o governo estadual de São Paulo, sendo o estado de São Paulo um dos mais importantes do país, junto ao governo federal, precisa ter articulação política, precisa ter comunicação, precisa ter porta aberta. E para ter isso, precisa evitar determinadas falas desnecessárias. Diferente da oposição, que precisa criticar ou cobrar, algumas falas acabam ultrapassando, a meu ver, o limite necessário no momento, que pode gerar um desgaste entre governo estadual e federal, que aconteceu durante a pandemia e, a meu ver, foi muito ruim. Eu gosto quando, de fato, essas figuras políticas do executivo conseguem ter um mínimo de articulação e comunicação. Inclusive, o Tarcísio já mostrou que consegue fazer isso durante essas catástrofes que tiveram no litoral, que ele sentou ao lado do presidente Lula e ambos ali se empenharam em resolver o problema. É esse tipo de cenário que eu espero. Então, o Tarcísio, espero que continue fazendo bom trabalho, mas que deixe um pouco de lado campanha, um pouco de debate de palanque para questões pontuais e mesmo que faça oposição de maneira crítica, mas deixando de lado a época de campanha, que é bem diferente. Você acha isso, professor Marcelo, que o Tarcísio deve se abster de fazer crítica? Não é isso. A gente vive no... Não é isso. Mas eu acho que não foi isso que ele falou. Apesar de eu discordar do Dulce, mas eu acho que não foi isso que ele falou. O que eu estou dizendo, Paminato, é que... atrito. Atrito desnecessário. Crítica deve existir. Entre bola dividida. Agora, tem alguns temas que não precisam ser tratados da forma com que são. Mas o Lula, você olhou torto para ele, você já atritou. A consideração, acho que a primeira coisa em relação à liderança que o Bolsonaro exerce. Ele é o único líder da esquerda, da direita, desculpa, nossa, deixa eu bater 3 vezes aqui, 10 vezes, 160 vezes. Ele é o único líder da direita que existe hoje no Brasil, tá? Há outros que estão surgindo. O Tarcísio, essa vai ser a minha discordância. Eu acho que o Tarcísio ele não está adotando o discurso de campanha. Ele está adotando um discurso duro para mostrar qual é o posicionamento dele, mesmo que ele seja necessário ele negociar com o governo federal. Tá? Essa talvez seja a questão. Então ele está mostrando ali que ele pode ser o grande herdeiro do Bolsonaro e ele aponta como o grande herdeiro da liderança máxima da direita no Brasil. Isso está ficando bem configurado. Tem 4 anos pela frente, são 4.000 eternidades que a gente tem até chegar lá. Mas, ainda assim, ele está apontando muito bem. Nós temos outros que estão surgindo. O Zema é um cara. O Zema é um cara que está surgindo também para se tornar uma das grandes lideranças do Brasil. Porque ele é uma grande liderança de Minas. É uma grande personalidade. E o Zema já é reeleito, né? Sim. Então, para ele é um caminho natural. Há outros ainda. Por exemplo, nós tivemos o privilégio de ver ali nessa mesa, a mesa que estava lá para debater com o Tarcísio, estava lá o Christian Lobauer, que é um cara que não é muito falado ainda porque não foi dado o holofote suficiente. Pode se tornar um dos grandes líderes do Brasil. Se derem um palanque para o Christian, ele arrebenta. Acabou. Ele mostra e vem para a guerra. E ele vem para se posicionar. Há um outro cara, o Salles. O Salles está começando a verificar quando que ele entra para a jogada. Mas o Salles já está mandando o currículo dele para o jogo, pro time. Está dizendo, ó, eu jogo nessas posições aqui e eu sou bom pra caramba. Tem outros. No entanto, o Bolsonaro ainda é a personalidade máxima. Por qual razão? Porque ele foi o cara que conseguiu juntar todos aqueles que tinham a esperança de enfrentar uma política brasileira que já se identificava como ultrapassada. Então ele pode acarrear tudo isso. Há um erro que não pode ser cometido. Qual? No momento em que ele voltar,
começar aquelas picuinhas da direita. Não, porque no meu tempo, porque o verde que ele usa é limão, não é verde isso, porque assim vai ocorrer a fragmentação da direita, cada um querendo o seu líder de plantão. E aí vai desgastar e, nesse sentido, todos vão perder e vai manter a esquerda como está, porque a esquerda ela tem uma grandeza. Ela fecha até chegar no poder. Ela só briga depois que está no poder. Você está propondo que a direita seja coletivista como a esquerda? Não. Para que num mandato de direita possamos ser individuais? Coletivista não. Estou dizendo que seja estratégica. Coletivismo é uma coisa, estratégico é outra. Ela tem que ser estratégica porque ela sabe que ela perdeu essa eleição, porque as forças que elegeram o Bolsonaro em 2018 se fragmentaram e ficaram batendo nele até chegar a 2022. Quando chegou 2022... a coligação que ganhou foi a coligação de pessoas que queriam tirar o Bolsonaro. Quando todos tentaram juntar, já não tinha mais. E o Bolsonaro venceu esse processo eleitoral porque ele descontou 7 milhões de votos. E aquilo que o Lula ganhou foi nada perto daquilo que o Bolsonaro descontou. Significa o quê? Houve uma estratégia errada e a direita é culpada disso. Esse é o erro que ela não pode fazer. Se ele vem para cá, aí seria apenas para complementar. Se ele voltar... a esquerda é suficientemente inteligente para não permitir que seja usada a estratégia que ela usa, que é a da vitimização. Como assim? Se botarem o Bolsonaro na cadeia, toda a direita fecha com ele. Mas pode ou com o seu herdeiro. Ou será? com o seu herdeiro. E aí, essa é a sacada do Tarcísio. O Tarcísio está dizendo, suponhamos que o Bolsonaro venha aqui e a esquerda faça a estupidez de botá-lo na cadeia. Vai ter um processo de vitimização, todos fecham. Ele vai ter que apontar um herdeiro. Ele já está dizendo, o herdeiro serei eu, não será nem a Michelle, será ele. E aí? Olha, enxergo uma mistura aqui do que vocês estão falando. Bolsonaro é forte, muito forte. E mesmo essa estadia nos Estados Unidos, ele pode ficar até mais um tempinho que não vai abalar tanto a estrutura dos eleitores dele, né? Então, eu acredito que ele volte. A questão da Michelle, eu vejo muito mais... Porque eles não vão concorrer, né? Claro que não. Acho que está muito mais alinhado. É uma campanha conjunta ali. Ela atrai um público até mais moderado pela forma dela falar. É muito mais leve, né? Mulher. Então, ela é uma figura essencial para o Bolsonaro. Mas eu acredito que na hora H acabe sendo o Bolsonaro, que foi o grande líder de todo esse movimento. Mas tem vários mases no meio do caminho, né? Um deles é o Supremo pode partir para cima e torná-lo inelegível. Coisas podem acontecer durante esses 4 anos. Agora, essa postura do Tarcísio de ser fiel ao Bolsonaro, inclusive, além de eu acreditar que seja realmente da ética dele, e por isso um dos motivos que eu gosto muito dele, mas é inclusive estratégica. Imagine se ele assume outra postura, agora deixar o Bolsonaro de lado, de canto. Ele vai ser mais um que pulou do barco? Não vai. Acredito também que ele está contando em ser o herdeiro, sim, do Bolsonaro. E também tenho essa preocupação que você colocou aqui, Muzo, que é até onde que o Tarcísio está fazendo uma forma de administração pública que eu gosto muito, de construção de pontes, literalmente. Ele é o rei do asfalto, mas também está sendo o rei da construção de pontes com a esquerda, porque ele precisa do governo federal. Um dos pontos que ele falou ali na entrevista é justamente da privatização do Porto de Santos, que a esquerda se estremece só de ouvir falar em privatização. Mas ali o Porto de Santos é o coração do Brasil e se torna o lugar de maior tráfico de drogas que existe. Eu ouço casos absurdos de colocarem dentro de bags ali. Então tem um crime complicado ali organizado. O governador quer privatizar, o governo federal, que é o proprietário majoritário ali do Porto de Santos, não quer, mas mesmo assim ele faz um discurso de Lula quer conversar, Lula quer discutir. Então acho que se ele for mais por esse caminho de construção de pontes, sendo duro com os seus princípios, com os seus fiéis, sempre sendo fiel ao Bolsonaro, que realmente colocou luz a ele, eu acho que ele vai ser um dos principais ali, para mim, talvez o principal. E você falou do Christian Lombaur, um amigo pessoal, estava com ele ontem também, é uma grande liderança política também, acho que ele vai começar mais municipal, ele foi candidato, né, à vice-presidência com o Partido Novo em 2018, mas acho que também é uma liderança que vem para mais alguns anos aí, para assumir um cargo. Você sabe o que